Boa noite, irmãos. Todos vivos com a graça de Deus, né? Que bênção. Bom, gente, data especial, hoje é Dia dos Pais. Espero que você, se você tem o seu pai aí, possa ter comemorado junto com ele. Se você não tem, que você possa ter guardado as boas memórias. Se você acha que não tem boas memórias, que a gente possa reavaliar à luz da palavra de Deus, o que isso significa para nós. Inclusive, eu quero focar neste assunto hoje. Eu acredito que é algo relevante para nós e algo que tem a ver com algo além das aparências, além daquilo que instintivamente nós percebemos quando falamos sobre o assunto, né? Quando dá Dia das Mães, coisas desse tipo, nós temos sempre o hábito de falarmos a respeito das grandes mulheres e falarmos a respeito daquela que é a figura da mãe exemplar e praticamente é quase que uma regra, né? Como você vai falar de alguma mulher que é referência e você não citar a própria Maria, que é mãe de Jesus. E um dos assuntos que a gente sempre aborda quando toca nesse assunto é sobre como que, infelizmente, as pessoas querem tirar o mérito da mulher extraordinária que ela foi, exatamente tentando atribuir a ela facilidades espirituais que fazem com que ela estivesse jogando esse negócio como se fosse no modo mais fácil. A grande beleza daquilo que é o compromisso da Maria com a obra de Deus, ela ser a mãe do Senhor Jesus, ela ser essa mulher virtuosa que seria reconhecida em todas as gerações, é exatamente o fato de que ela, ainda sendo uma menina de 13 ou 14 anos, quando o anjo de Deus foi enviado pelo Senhor para dizer qual era o propósito da sua existência, ela não vacilou, muito pelo contrário, ela cumpriu cabalmente aquilo que lhe foi conferido, né? Ela disse que assim se cumpra segundo a sua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Hoje, para tentar contrastar um pouco a respeito disso, eu queria falar do José, eu queria falar desse homem que é uma referência para nós, a referência de um pai que, embora haja tão poucos textos na Escritura, nós podemos tirar grandes lições. Um homem que tinha todos os motivos para fugir daquilo que é a vocação que lhe foi oferecida. Motivos, inclusive, que a lei de Deus lhe conferia direitos. No entanto, a postura dele é uma postura bem na contramão do que provavelmente a maioria dos homens tomaria, né? E por que eu pensei em falar sobre isso? Pois esse assunto do masculino, da paternidade, vocês têm percebido como esse assunto parece que está meio na moda? Você vai no Instagram hoje, o que tem de ministério de homem, não sei o que, falando de masculinidade, parece que virou uma febre, né? E algumas pessoas têm me abordado, falando assim, por que de repente esse assunto está no olho do furacão ali, todo mundo só quer falar sobre isso? E as razões são bem óbvias, né? O mundo parece que está sofrendo pela falta de homens, e não estamos falando de falta numérica, pois pessoas do sexo masculino, né, pessoas que no teste de DNA dá que são homens, pessoas que quando virar um fóssil e alguém achar daqui a 200 anos, vai olhar e falar, não, isso aí era um homem, tem muita. No entanto, pessoas que cumprem o seu propósito, segundo aquilo que a Escritura está dizendo, que é a razão da existência dos homens, aí o negócio está complicado. E está complicado por quê? Esse tipo de questionamento é extremamente necessário para os dias em que a gente está vivendo. O que acontece é que, infelizmente, nós fechamos o nosso entendimento e a nossa sensibilidade para aquilo que é a própria criação de Deus, como expressão daquilo que é a vontade de Deus. Nós gostamos demais de interpretar as situações dizendo, olha, isso aqui eu entendo dessa forma, isso aqui eu percebo dessa forma, isso aqui eu sinto dessa forma. Como se tudo isso fosse um fator determinante para definir a realidade. O que está acontecendo nos nossos dias é que, infelizmente, parece que estamos numa festa rave, onde nós estamos todo mundo no mesmo lugar e pode até estar tocando a mesma música, mas parece que cada um está tendo uma viagem particular. A gente joga uma bala para dentro da boca, bebe água para não morrer, e cada um está numa festa completamente individual, cada um ficando mais louco do que o outro, viajando na sua própria existência. Para quem frequenta esse tipo de festa, né, e se droga, sabe o que é engraçado?
só é ruim a festa se o cara não tiver drogado. Porque se ele tiver, não importa se o DJ foi péssimo, ou se ele botou um pendrive e deu play, não importa se os outros estavam se divertindo, ele consegue ter uma experiência de absoluta individualidade, mesmo estando no meio das multidões. O que está acontecendo no campo das relações e das percepções dos nossos dias é da mesma natureza. Nós somos seres humanos que estão vivendo de maneira solitária, mesmo estando no meio das multidões. E eu não estou falando apenas de relações, eu estou falando até mesmo da maneira pela qual a gente percebe a realidade que Deus criou para nós, a realidade em que o Senhor nos colocou. E dentro desta realidade, a gente vai criando distorções que são expressões dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos interesses. Só que, o que Deus tem a ver com isso? E o pior, né? O que o resto do mundo tem a ver com as minhas próprias percepções? Por isso que é tão importante que toda vez que a gente vai, principalmente falar da palavra de Deus, a gente saiba separar claramente. É dizer, olha, isso é minha opinião, isso aqui é a opinião de Deus, é o que está contido nas Escrituras. Nós podemos conversar tendo diferentes opiniões? Devemos. Nós não devemos respeitar opiniões, como muita gente pressupõe. Não, opinião é só opinião. Opinião é feita para ser confrontada, e uma boa conversa é aquela onde eu chego com uma opinião, você chega com outra, e no final nós vamos embora cada um com duas. Sabe? A gente troca um pouquinho de opinião, todo mundo cresce um pouquinho, todo mundo aprende alguma coisa. No entanto, quando a sua opinião é muito melhor do que a minha, e nós estamos falando apenas de opinião, será que há em nós um espírito para falar assim, olha, eu vou largar a minha e vou ficar com a sua, tá? Não tem problema, porque quando você me dá uma boa opinião, e eu agora tomo essa opinião para mim, você não empobreceu, muito pelo contrário, a gente conseguiu multiplicar aquilo que era virtuoso. As opiniões de Deus estão todas aí acessíveis para serem multiplicadas, mas infelizmente as nossas posturas e o esforço que a gente tem em querer sustentar o nosso próprio ponto de vista, a nossa própria autojustificação, faz com que a gente não tenha esse tipo de abertura. Aí a gente vem com esse discurso. Não, nós temos que respeitar as opiniões. Gente, Deus não vai respeitar a opinião de ninguém no final. O juízo de Deus no último dia, sabe de que tipo que vai ser? Vai ser do tipo assim, quando Ele te mostrar a verdade absoluta, até você vai concordar com aquilo que Ele está te condenando. Por quê? Porque o juízo dele é perfeito. Agora nós achamos que você vai passar seus pecados no telão. Não vai, tá? Porque quem vai querer assistir isso? Vai ser filme de comédia, por acaso? Não, é o terrível dia do Senhor. E o pior, você acha que você vai se defender? O Senhor Jesus é o promotor, Ele é o juiz, e Ele é também o advogado de defesa. Ou seja, está tudo na mão do mesmo cara. Não tem o que explicar. Deus sabe de todas as coisas. E exatamente por Ele ocupar todas essas cadeiras, é que nós temos plena confiança de que tudo que Ele está dizendo assim se cumpre. Ele tem autoridade para ser quem Ele é. Mas e nós? Nós temos as nossas opiniões, a gente quer fazer com que o mundo se curve às nossas opiniões e nós não estamos percebendo que esse papo de respeito à opinião é besteira. Nós temos que respeitar as pessoas, independente das opiniões delas, mas nós não devemos respeitar nenhum tipo de opinião. Por quê? Porque opiniões existem para serem conversadas, para serem confrontadas. E no final, nem a sua opinião interessa e nem a minha. A única opinião que vai de fato prevalecer é a opinião do nosso Senhor Jesus Cristo. A dele é que vai valer no final. Então eu espero que nesse embate de opiniões, a gente possa ter respeito uns pelos outros por uma razão muito coerente. Todo ser humano foi feito como imagem visível de quem Deus é. E esse é o motivo pelo qual nós devemos respeitar as pessoas, independente das suas opiniões. No entanto, não baixe a cabeça para a opinião. Não faça isso, porque instintivamente a gente está se tornando o oposto daquilo que Deus nos criou para ser. E o que Deus então deseja de nós? É muito simples, que a gente, tendo sido criados em uma realidade onde a gente tem mais do que apenas o natural, a palavra de Deus traz para nós coisas que vão além do óbvio, coisas que nós não perceberíamos se não houvesse uma intervenção do divino na realidade para que pudéssemos entender o que está por trás, onde que essa história começa e
onde ela termina e como ela termina. Nós temos tudo isso na palavra de Deus, nós temos tudo isso na Escritura. Então não faz sentido que haja um esforço da nossa parte de tentar distorcer as nossas percepções segundo os nossos próprios interesses. E nós fazemos isso demais, nós fazemos isso até na leitura bíblica. Selecionamos os textos que mais nos agradam e começamos então a interpretá-los segundo a nossa conveniência. Um desses assuntos que eu vejo uma galera forçando a barra na Escritura o tempo todo é exatamente sobre o que é ser este homem de Deus e mulher de Deus. As pessoas estão batendo muito nessa tecla, as pessoas estão relativizando demais o que a Escritura diz, tentando fazer projeções dos seus próprios interesses. E o que a Escritura diz? Eu já vi cada forçação de argumento que vocês não fazem ideia. O pessoal fala assim, não, então, mas Deus, Pai, então Ele é Pai, Ele é homem, mas o Espírito é uma palavra feminina, então o Deus Pai é o homem e o Espírito Santo é a mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse papo de análise de gênero para qualquer coisa que não seja seres humanos pode terminar em grandes equívocos. Até mesmo para animais, você não pode considerar da mesma maneira que você considera quando a palavra está falando de seres humanos. Por quê? Porque existem seres existem seres vivos que não são humanos e que são hermafroditas. E eu não sei se você tem esse conhecimento, se alguém já te disse, você sabia que não existe hermafroditismo na espécie humana? E isso é um conhecimento que os cientistas dizem. O que existe é o falso hermafroditismo. Uma pessoa pode nascer com os órgãos genitais exteriores ou interiores bagunçado, mas se você fizer um teste de DNA, ou dá uma coisa ou dá outra. Não existe ninguém que tenha os dois sexos no mesmo corpo. Isso é a ciência que está afirmando, não sou eu, porque eu não entendo nada desse assunto. Mas dá uma pesquisada, você vai ver. Quando entramos no embate dessas questões de gênero, e eu não estou aqui para falar especificamente sobre isso, eu só estou dizendo que nós tentamos forçar o que a Escritura está dizendo, ao invés da gente simplesmente considerar o que ela já disse. E o que ela já disse? Bom, ela disse que Cristo, aquele que veio para ser o Salvador do mundo, se apresentou como homem. Ah, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer só o que está dizendo. Pare de tirar conclusões além do que aquilo que o texto está dizendo. E a pessoa que precisou amamentar este homem para que ele não morresse de fome quando era um bebê, foi uma mulher, a Maria. Então a Maria é a referência da mulher e Jesus aqui é uma referência de homem. Nós vamos mesmo entrar nesse jogo de comparação para dizer quem é mais do que o outro, ou qualquer outro tipo de análise que se faça, ao invés da gente se atentar apenas ao que está dito. E o que está dito? Cristo se apresentou como homem. E Cristo é aquele que se apresenta também como noivo, que irá cumprir as suas núpcias com a igreja. Então a igreja é de fato de natureza feminina. Mas você já viu aquela conversa que fala assim, olha, se Jesus viesse hoje, ele viria como, e aí você põe o que você quiser dali para frente, né? Deixa eu te falar uma coisa, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus é absolutamente perfeito, então Cristo não precisa de upgrade para ele poder ser Deus. Cristo já é a expressão plena. Agora, se ele se apresentou como uma referência masculina, isso não quer dizer que o feminino é menor, isso não quer dizer que o masculino tem alguma primazia sobre as coisas. Não, isso quer dizer apenas o quê? Ele está apontando para uma responsabilidade que os homens têm, que eu nem acho que é privilégio, eu acho que é problema. Por quê? Porque fica mais caro ser homem. Então, ao invés da gente comemorar esse negócio, os homens, ganhamos, a gente devia fazer muito bem a conta para saber se nós vamos mesmo ser isso que ele está dizendo que a gente deveria ser. E as mulheres? Gente, aquele que é o homem, referência em todo o universo, perfeito e imutável, aquele que veio para ser o Salvador do mundo, veio ao mundo por intermédio de uma mulher. Cada um cumpre plenamente o seu papel segundo a vontade do Deus Criador, e toda comparação entre os dois que vai além disso é viagem da nossa cabeça.
é especulação, é tentativa de ficar fazendo um joguinho imbecil, que infelizmente faz parte dos nossos dias. Não, mas a minha opinião, então é só a sua opinião. Agora, a opinião de Deus, que não gastou tempo explicando os porquês dessas coisas, está manifesta na própria realidade, de que Maria existiu, e de que Jesus existiu. E isso aconteceu, isso é fato, e isso é algo que até os historiadores já concordam. Eles podem não concordar com a ressurreição, com a divindade de Cristo, mas que essas duas pessoas existiram, isso é um fato da realidade. Bom, qual é a grande questão? A grande questão é, se Cristo se apresentou como homem, e a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o papel do homem, principalmente no que se refere aos aspectos da paternidade, será que nós entendemos qual é a responsabilidade que pesa sobre o ser homem? E da mesma maneira que as mulheres sofrem quando os homens estão disfuncionais, acreditem, mulheres, os homens sofrem quando não conseguem ser ajudados pelas mulheres a cumprirem o seu papel. É uma coisa de doido. Temos uma codependência nesse aspecto. Um homem que não é plenamente o homem que foi projetado para ser em Deus, ele atrapalha a vida das mulheres. E a mulher que não cumpre o seu papel e ajuda o homem a cumprir o dele, ela também atrapalha a jornada desse cara. E esse é o mundo em que nós vivemos, onde nós estamos todo mundo em crise, uns atrapalhando os outros, e a gente não percebe o quanto que o mundo sofre exatamente por essa disfunção de papéis. Do que nós estamos falando? E aí, voltando mais uma vez aos movimentos de masculinidade que a gente vê na internet. De lavar louça, de parecer o cara que tem cabelo no peito e anda com a camisa aberta. Pelo amor de Deus, gente. É isso que nós estamos chamando de referência de masculinidade? É isso mesmo? Hoje em dia, todos os caras cultivando barbas todas estilosas. A gente vai nas barbearias hoje em dia, barbearia virou salão de mulher para homem. Vocês já perceberam isso? E nada contra, viu? Pode ir lá, pode usar, mas há uma super assim, valorização de uma estética como se fosse a última bolacha do pacote. E ser homem é isso? Sejamos honestos, assim, não é assim como ser mulher também, não é um pacote que pregam para as mulheres. É muito mais do que isso, é algo que transcende essa estética simples. A estética tem a sua importância e transmite alguma mensagem? Claro, tudo transmite alguma mensagem. A nossa postura, a nossa atitude, mas nós não podemos permitir que a nossa identidade seja definida por aquilo que são os aspectos exteriores do nosso comportamento. A nossa verdadeira identidade está naquilo que Deus nos fez para ser. E acredite, dá para perceber isso simplesmente tirando a roupa e olhando no espelho. Você vai ver o para que Deus te fez. Qual é a razão, então, pela qual nós estamos numa grande crise? Porque a ausência de homens que sejam homens, assim como a ausência de mulheres que sejam mulheres, faz com que o mundo sofra. Sofre porque nós perdemos a referência. Nós sobrecarregamos uns aos outros naquilo que deveria ser o dever de cada um de assumir o seu papel e cumprir cabalmente a vocação de expressar à realidade e a toda a sociedade aquilo que eu fui feito, imagem visível de quem Deus é. Esta imagem visível não está plenamente no homem masculino. Essa imagem está no homem e na mulher. Homem e mulher são imagem visível de quem Deus é. No entanto, como podem os dois ser tão diferentes se ambos são imagem? É daí que vem a base da qual nós falamos sobre o casamento. E toda conversa que vai além disso, acredite, é viajar nas ideias e tentar criar construções onde não havia nem necessidade. Um homem e uma mulher, quando se reúnem a partir do compromisso de assumir um ao outro perante Deus e perante o mundo, estes estão agora sendo vistos por Deus como uma só pessoa. A pessoa que expressa da maneira mais perfeita possível, embora ainda é uma sombra daquilo que há de existir na eternidade, né? Nós somos uma imagem visível, nós não somos Deus, somos só uma projeção, mas
este casal, quando se reúne, eles conseguem ser aquilo que é a expressão mais próxima de quem Deus é. Daí vem a base do casamento. E todas as variantes que a gente tem disso. Faça as contas. Faça as contas. Vai ser sempre um desvio daquilo que é a finalidade ali primordial. Aquilo que é a razão pela qual Deus nos criou, como nos criou. E o homem, ele tem uma responsabilidade que pesa sobre ele, e acredite, algumas das coisas que a própria Escritura vai dizendo que são responsabilidade do homem, especificamente do masculino, não podem sair de moda, não podem ser desconsideradas ou desprezadas. E aí eu listei algumas aqui para vocês. A primeira, reproduzir e assumir uma postura de subjugar, ou seja, de se colocar como aquele que toma a frente e que doma a realidade. Isso é uma responsabilidade do homem e a própria Escritura diz isso para nós, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ah, mas Deus está falando para os dois. É meio óbvio isso, né? Se Deus estivesse falando isso só para o homem, como é que ele ia resolver esse negócio sozinho? Não funciona, não sei se já contaram para vocês, né? Multipliquem-se, e aí diz: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem sobre a terra. Esta é a autoridade conferida pelo próprio Deus para que os homens agora, até mesmo a humanidade, possa se portar de maneira ativa, proativa. Só que da mesma maneira que nós temos essa responsabilidade e que o homem assumiu antes da queda, nós temos também a responsabilidade. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É para você ir lá e usar toda a sua força e a autoridade que lhe foi conferida, para você ir lá e dominar, subjugar, você ir lá e colocar tudo debaixo da sua autoridade. No entanto, a responsabilidade que você tem é de cuidar de tudo que eu te dei. Não é para que você vá lá e exerça um domínio onde você se torna o carrasco daquilo que lhe foi confiado. Alguém que está lá tentando consumir tudo que pode, mas no final não tem responsabilidade nenhuma em ser o promotor daquilo que está sobre os seus cuidados. O homem tem este dever. E por fim, aquilo que também é uma das características, uma das características que são naturais, deveriam ser, né? Nativas, projetadas de fábrica para o homem, é deixar os seus pais e se tornar um pai. A gente vê isso em Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ah, mas eu não quero ter filhos. Gente, na boa, eu não acho que pensar dessa maneira seja o grande problema. Eu acho que isso é o sintoma de algumas coisas que são muito maiores do que apenas isso. Quando eu vi alguém falando em não evitar filhos, eu achava, é doido. E, no entanto, quando eu e a dona Marina, durante vários anos, né, assumimos essa ideia para a nossa própria vida, a gente ficou até assustado com o quanto nós somos presunçosos em acreditar que a gente tem algum controle sobre essa situação. Porque, no final das contas, nós temos um filho. E ele não veio desta época em que a gente não evitou. A gente acha que tem controle sobre a vida e a morte. E sabe como é que estavam todos os nossos exames? Tudo perfeito. E o Pedro veio, quando olha a contagem lá do negócio, fora daquilo que seria o período fértil. Tanto que aquelas discussões, quando começa a fazer os pré-natal, tal, aí o médico fala assim, não, fazendo as contas aqui, quando foi a última menstruação? Não, então, ele foi concebido na data tal. Aí nós viramos e falamos assim, não, foi no dia tal, na hora tal, e a gente sabe até onde foi, porque foi um mês atípico.
Foi um mês atípico. Foi um mês que foi um tiro e um corpo, por conta de algumas outras questões de saúde. Então, para nós foi muito engraçado, porque foi totalmente atípico. O que eu estou querendo dizer a respeito disso é que nós temos a ilusão de que a gente tem controle. E quantos não querem ter filhos, enquanto outros querem ter e não conseguem. Mas no final, tudo isso é arrogância da nossa parte, porque o que Deus espera de nós é mais do que apenas esse esforço por ter filhos biológicos. Mas é a consciência de que todo homem foi criado por Deus para, saindo debaixo da autoridade dos seus pais, aprenda a se portar como um pai. Aprenda a se portar de maneira responsável. E quem serão os filhos que Deus há de confiar a você, isso é outra história. Se você puder ter filhos biológicos, isso é um privilégio. Mas se você não puder, isso não te exime dessa responsabilidade. Isso é algo que foi projetado por Deus para ser expresso em muitos aspectos da nossa vida. Nós precisamos, homens, sermos levados por Deus até um momento em que, por mais que o mundo possa dizer o que for, por mais que a sociedade tenha todos os motivos para dizer que a gente está errado, por mais que a nossa família diga, não, você está ficando louco, você tem que cuidar do seu interesse, você tem que resolver o negócio desse jeito, você tem que pensar em você, nós precisamos ser aqueles que, ouvindo de Deus, tenham a capacidade de virar e falar o seguinte: não existe sobre mim nenhum outro homem que agora vai ser autoridade, senão Deus. Isso é deixar pai e mãe, e é você agora assumir o seu papel como pai. Eu não estou dizendo para você não honrar o seu pai e a sua mãe, isso é outra história. Honrar não é também baixar a cabeça para os abusos. Honrar é o seguinte: ainda que o seu pai tenha todos os motivos para ter sido o pior pai do mundo, você agora tem que entender que você, primeiro, não é o seu pai. E segundo, que a sua postura com relação a ele tem que ser completamente diferente daquilo que você criou de expectativa do que ele deveria ser a seu respeito. Pois a referência que nós temos de homem é a figura do próprio Cristo. E Cristo é muito engraçado, né? Porque você fala assim, poxa, e ele é pai, ele vai consumar suas bodas, né, com a igreja. E essa função de Cristo é tão estranha, né? Porque Cristo é o nosso irmão, Cristo é o Senhor, e Cristo é aquele que, consumando núpcias com a igreja é o útero onde todos são gerados nessa fé. É um paradoxo, né? São muitas expressões para a gente tentar entender a natureza desse negócio, mas precisa de imaginação mesmo. Nós fomos chamados, então, homens, para deixarmos os nossos pais e nos portarmos de maneira responsável. E a figura que a gente tem de referência é a figura do próprio Cristo. Cristo, ele não se porta como alguém fraco. Fraqueza não é tolerável naquilo que é o homem criado por Deus. Ai, mas eu sofro. Todos nós sofremos. Ai, mas as minhas emoções, meus irmãos, as nossas emoções é tudo feita no mesmo lugar. A gente só finge um pouquinho melhor uns do que os outros. E é por isso que nós precisamos de um esforço para termos um ambiente onde, homens, nós podemos rasgar o nosso coração e a gente pode também se curar de muitas das coisas que nós enfrentamos. Mas fraqueza não é algo que é tolerável para aquilo que é ser homem. Eu não estou falando para você virar o maromba, para você virar o cara ignorante, rústico, como dizem, né? Mas eu estou dizendo para que você assuma o papel de ter postura. E o próprio Espírito de Deus vai te conduzir por essa jornada. E os seus irmãos que estão trilhando essa jornada podem te ajudar também a ser um pouco mais parecido com este homem que você deveria ser. Segunda característica do Cristo, homem perfeito. Cristo sofre dano pela justiça. Cristo não é aquele que pensa apenas no que é o seu interesse imediato, mas ele sofre o dano pela justiça. Ele paga com a sua própria vida pela vida de pessoas que não merecem.
Mas terceira característica, ele não perde a sua vida. Ele não permite que ninguém tome da sua autoridade. Ele não permite que ninguém lhe roube a sua vida, porque ele é homem e vive de maneira responsável no mundo, batendo de frente com quem for preciso, para cumprir o seu papel plenamente. Agora, não permitindo ele que ninguém lhe tire a vida, ele ainda assim a dá voluntariamente. A dá voluntariamente. Ele diz o seguinte: vocês não podem tirar a minha vida, eu a dou. Jesus podia ter descido da cruz. Jesus podia ter feito sair laser dos seus olhos e matado todo mundo ali. Mas o que ele está fazendo ali não é sobre a treta com os romanos, não é sobre o problema com os judeus, não é sobre aquela situação em particular. Ele tendo força e tendo crescido como homem perfeito de Deus, que se desenvolve em toda a força que foi projetado para ter. Ele não permite que ninguém lhe tome nada, mas ele sabe a hora de voluntariamente dar de si mesmo. Sacrificar a sua própria vida naquilo que é necessário, naquilo que é fundamental. O Cristo também é aquele que perante o Pai dele, se porta como alguém que assume toda a responsabilidade, e este assumir a responsabilidade é que o torna referência de homem para todos os demais. A ponto de que o próprio Deus Pai não precisa interferir em absolutamente nada, pois Cristo diz para ele: pode deixar, Pai, os meus irmãos são meu problema. E a oração de Cristo, como o nosso mediador para com o Pai, é exatamente: Senhor, Pai, está aqui, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Ou seja, aquilo que eu disse para o Senhor que eu ia resolver, eu vim aqui e resolvi. E é exatamente todas essas características que nós vemos na figura de José. Por quê? Porque José é um personagem que a gente não tem quase informação nenhuma na Escritura. Ele aparece, você vê ali a discussão quando a Maria está grávida, e ele, segundo a lei, poderia tratá-la como adúltera. Muita gente não sabe dessa informação, mas na cultura judaica, quando se acordava o noivado, e o noivado duraria assim pelo menos um ano, uma vez que está acordado esse noivado, se o noivado é rompido, já é tratado como divórcio, mesmo que os dois ainda não tenham consumado nem relações sexuais, nem morado junto, ou a mulher saído da casa dos seus pais. É diferente da nossa cultura. Então o José já estava com este acordo selado para com a família da Maria e tudo mais, a respeito deste compromisso. Eles já eram tratados como aqueles que têm um compromisso, e esse compromisso não pode mais ser quebrado. Por que tem esse período de noivado? Para o noivo fazer o corre, e não ficar no puxadinho na casa dos seus pais ou na casa do sogro. Olha que coisa interessante, né? Então uma cultura, você fala, tão antiga, 2000 anos atrás, e eles já perceberam que esse negócio de deixa o teu pai e a tua mãe tem alguma sabedoria ali que precisa ser considerado. Bom, o José, quando descobre que a Maria está grávida, e ele não teve relações com ela até então, ele amava tanto essa mulher, que ele faz a conta do prejuízo, e resolve assumir esse prejuízo nos seguintes termos: eu vou deixá-la secretamente, porque se eu deixá-la publicamente, eu garanto o meu direito, mas ela vai ser morta por apedrejamento, como diz a lei. Então ela está grávida, esse filho não é meu, e quer saber? Eu sou homem o suficiente para, amando essa mulher, deixar ela embora. E fazer isso de um jeito que eu fique no prejuízo ainda. Mas eu não permita que ela seja morta. Quando ele decide isso no seu coração, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: José, é um pouquinho pior do que você está imaginando.
Seu coração está indo no rumo certo. Seu coração está mostrando coisas legais aqui. Você vê isso lá no começo do Evangelho de João. Seu coração está no rumo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que ela está grávida é do Espírito Santo. E você vai assumir essa bronca. O nome dele vai ser Jesus. E ele vai vir para salvar o povo dos pecados deles. E papapá, papapá, papapá. Aí o José acorda e ele faz igualzinho a Maria. Ele se porta agora com atitude, com força, entendendo que ele foi chamado para ser aquele que vai reproduzir virtudes. Ele não aborta os planos de Deus simplesmente porque são diferentes dos seus. Ele vai lá e vira pai do Filho de Deus. E ele faz o que é necessário. Cata essa mulher e agora você faz parte da minha família. Antecipa para terminar esse noivado e toma ela. E aí é legal que lá no Evangelho de João, no começo, diz que ele não teve relações sexuais com ela enquanto Jesus não nasceu. Isso está explícito lá no texto. Simplesmente porque ele assume, ele diz, ela é meu problema, esse filho agora é meu problema, eu vou ser o cara que vai garantir, que vai fazer a parada acontecer, e assim ele vive. Uma referência de homem. Alguém que se portou de maneira digna, alguém que se portou de maneira responsável, alguém que saiu do telhado dos seus pais e dos seus sogros, alguém que não foi fraco, alguém que sofreu dano por aquilo que era justo, alguém que deu a sua vida, quando ele tinha todo o direito de não dar, com todo o direito de usar até mesmo a palavra de Deus para dizer, eu não quero essa responsabilidade. Essa é a referência, e essa referência, viu gente, não é só para quem é casado, ou para quem pensa em ter filhos, ou pensa em não ter, é para todos nós que somos homens. Deus não nos criou à toa, nós temos uma responsabilidade, e nós temos que assumir essa responsabilidade perante o mundo. Se nós não fizermos isso, coitadas das mulheres, que vão ter que fazer tudo aquilo que já é da responsabilidade delas, e ainda vão ter que segurar a bronca daquilo que nós somos devedores, daquilo que é a nossa parcela de responsabilidade. Nós faremos com que o mundo se torne um lugar que sofre por conta da nossa omissão, por conta da nossa falta de proatividade em todas as coisas. Então a resposta, quando alguém falar, por que há tantos movimentos falando de masculinidade? É porque falta homens de Deus, que não podem ser estereotipados a partir de visual, a partir de barba, a partir de outras coisas que as pessoas ficam aí defendendo que isso é ser homem. Mas homens que entendem o seu papel e que se portam de maneira responsável, que dizem, eis-me aqui para todas as causas que aparecerem na nossa vida. Então as mulheres que fazem parte da sua vida são seu problema. Se você vai namorar, você vai ter que tratar cada mulher como uma mulher de Deus, e você vai ter que aprender a ser homem de Deus para ela. Você vai ter que ser aquele que se porta de maneira responsável para com as suas irmãs de sangue, para com os seus irmãos de sangue. Você vai ter que ser responsável para com os seus pais, porque pode haver uma época em que você está sob o cuidado deles, mas ao mesmo tempo vai chegar uma outra época em que eles vão estar sob os seus cuidados. Seja homem e não fuja dessa responsabilidade. Seja a referência estável, sólida. Ai, mas está difícil. Para todos nós. Se a gente pelo menos assumir o problema que nós estamos enfrentando e a gente começar a juntar para se ajudar, acreditem, muitas coisas vão acontecer de boas. E nós vamos conseguir cumprir o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui. Então, meus irmãos, que nós possamos nos espelhar na postura de José, que mesmo tendo todas as razões para cuidar apenas do seu próprio interesse, não fugiu dessa bronca. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. E ele some da história depois que Jesus ali completa 12 anos de idade. Nós não sabemos em que momento, mas o provável é que ele tenha falecido entre os 12 anos de Jesus e os 30, quando o ministério dele se inicia. Em que época? Não sabemos. No entanto, Jesus ter se tornado esse homem tão responsável, esse homem tão maduro, esse homem até que soube esperar o momento adequado
para cumprir plenamente a sua vocação, a gente pode olhar e falar o seguinte: está aí um cara que teve pai, e teve dois, né? Ele teve o Senhor, que é o seu Pai celestial, absoluto, do qual ele comunga da plena natureza, mas ele teve a referência de alguém que cuidou da Maria, que cuidou dele, que cuidou de todos os irmãos que ele teve, a ponto de que isso seja algo a ser imitado, algo que possa nos inspirar para que sejamos homens coerentes, homens de verdade. Meus irmãos, o mundo sofre quando nós não cumprimos o nosso papel. Da mesma maneira que as mulheres têm esse desafio de encontrar o que é esse caminho de ser uma mulher de Deus, nós homens também temos. E nós estamos aqui tentando trabalhar firmemente para quê? Para a gente ir afiando uns aos outros. E para que sejamos tudo aquilo que o Senhor nos projetou para ser. Amém? É isso, meus irmãos. Vamos passar para o nosso momento de ceia, ainda no mesmo espírito, tá? Ainda entendendo que aquilo que Cristo fez, dentro dessa ideia, né, de entender a sua responsabilidade, foi voluntariamente partir a si mesmo. Ele deu da sua vida, ele derramou do seu sangue. Ninguém tomou do sangue de Cristo, ninguém tomou do corpo de Cristo. Ele deu todas essas coisas voluntariamente. Ele tinha poder e autoridade para fugir de toda complicação, para escapar do Império Romano, para poder cuidar da sua própria vida, ou até mesmo para se colocar como rei de todas as coisas e fazer com que todo joelho se dobrasse perante ele. No entanto, essa não foi a postura dele. Podemos distribuir os elementos? Então, qual foi a atitude de Jesus? Ele é aquele que olha para aquilo que está acontecendo, para aquilo que lhe foi proposto, para aquilo que ele entende que é sua responsabilidade, e ele assume integralmente. Ele vira para aqueles que chama de amigos, primordialmente, e trazendo o ensino daquilo que vamos praticar hoje. Ele diz: este é o meu corpo, eu estou partindo o meu corpo, eu estou me despedaçando, para que vocês possam se alimentar de mim, para que vocês possam tomar parte daquilo que eu sou, para que vocês possam não apenas fazer isso em memória de mim, mas para que vocês possam ter a minha vida em vocês. E depois dele fazer isso, ele toma também do cálice, onde na ocasião ele tinha vinho, e ele toma desse cálice e fala: este cálice representa o meu sangue que é derramado por vocês, o meu sangue que é derramado para perdão de pecados. E mais uma vez, ninguém tomou isso dele, ele voluntariamente deu isso a todas as pessoas. Nós queremos fazer nesse momento, nosso momento de ceia, exatamente aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu, que em memória dele, nós nos coloquemos agora de maneira responsável e possamos orar, clamando para que o Senhor nos dê tudo o que for necessário, toda a instrução, toda a paciência, toda a medida do seu espírito. Para quê? Para que mulheres, vocês sejam tudo aquilo que Deus projetou vocês para serem. Vocês homens, para que sejam tudo aquilo que Deus projetou vocês para serem. Se nós falharmos nisso, nós falhamos em tudo. Se nós não conseguirmos cumprir aquilo que é o básico, aquilo que é o fundamento da nossa existência, nós falhamos em tudo. Não é sobre as coisas que vamos empreender, não é sobre o dinheiro que a gente pode ganhar, não é sobre botar o seu nome numa posição onde você vai ser famoso e alguém vai lembrar de você. É simplesmente sobre cumprir o básico daquilo que é ser homem, daquilo que é ser mulher, para que o Senhor possa, ao olhar para cada um de nós, para que o Senhor possa, ao ver o nosso testemunho, poder dizer: este é o meu filho amado, que me enche de alegria, este é o meu filho amado, que tudo que ele faz está alinhado com aquilo que o Senhor nos projetou para ser. Amém? Vamos orar, vamos nos apresentar diante do Senhor e em seguida vamos tomar dos elementos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor, agradecendo pelo privilégio de termos a sua palavra como inspiração e como instrução a respeito dos planos do Senhor para nós. Nós queremos, nesta noite, orar especialmente pelas figuras masculinas que compõem não apenas a nossa comunidade,
mas também todas as nossas famílias. Nós queremos que o Senhor, nesse Dia dos Pais, possa nos lembrar da responsabilidade que temos de sermos aqueles que vão assumir à frente daquilo que o Senhor nos colocou para que a gente assuma. Que sejamos aqueles que vão bater no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui para sermos pais, estamos aqui para sermos irmãos, para sermos filhos, para sermos aqueles que farão aquilo que fomos feitos para fazer. Nós iremos cortar a nossa própria carne, nós iremos nos colocar como pessoas fortes, pessoas de referência, e no momento oportuno nós saberemos como renunciar ao nosso direito, para que outros possam experimentar da vida que já recebemos no Teu Filho Jesus. Exatamente por conta disso, do sacrifício do Teu Filho, é que temos privilégio de tomar dessa mesa. E em memória dele é que celebramos a ceia do Senhor. Em memória do Teu Filho é que agradecemos pelo privilégio de fazer parte disso, Senhor. Em nome de Jesus.